Cerca de 2 da manhã do dia 23 de março de 2005, operadores da unidade de isomeração começaram a introduzir hidrocarbonetos líquidos altamente inflamáveis na torre de fracionamento de refino. Em operações normais, aproximadamente 2 metros de líquido devem estar presentes no fundo da torre. Perto da base da torre havia um indicador de nível que media quanto líquido havia no interior e transmitia essa informação para a sala de controle. No entanto, esse indicador não fora projetado para medir líquidos acima da marca de 3 metros, e acima desse ponto, os operadores não teriam ideia da altura ou do perigo do nível. Um alarme de alto nível foi ativado e soou na sala de controle quando a torre teve um preenchimento demasiado, mas um segundo alarme redundante deixou de soar. Por volta das 3:30 da manhã, o preenchimento foi paralisado e o indicador de nível demonstrava que o líquido havia preenchido o tanque debaixo da torre. Agora sabemos que esse indicador não proporcionava leituras precisas. Calculamos que, na verdade, a torre havia sido preenchida acima do nível do indicador a um nível provável de 4 metros. Aproximadamente às 9:50 da manhã, os operadores começaram a circular o preenchimento de líquido e a adicionar mais líquido à torre já cheia. Mesmo que o líquido estivesse entrando na torre, não havia fluxo de saída, conforme especificado nos procedimentos de ativação. A válvula que controlava o fluxo de líquido fora da torre foi deixada fechada. 10 minutos depois, às 10 da manhã, os operadores acenderam os queimadores do forno para começarem a aquecer o produto inflamável, o que era parte do processo normal. O que os operadores não sabiam era que a torre continuava a ser preenchida rapidamente com líquidos mais de 20 vezes o nível normal. Agora calculamos que o nível atingiu 42 metros dentro da torre, enquanto que o indicador de nível impreciso dizia que o nível estaria abaixo de 3 metros e diminuindo. Por volta das 12h40, um alarme de alta pressão foi ativado. 2 queimadores foram desligados no forno para diminuir a temperatura. A válvula especificada nos procedimentos para controlar a pressão não funcionou. E então, um operador usou uma válvula manual em cadeia para liberar gases para o tambor de purga e para a atmosfera. Aproximadamente à 1 da tarde, os operadores abriram a válvula para enviar líquido do fundo da torre para tanques de armazenagem. Isso deveria ter melhorado as condições dentro da torre inundada. O líquido do fundo da torre estava muito quente e, como excedente da troca de calor repentinamente, aumentou a temperatura do produto inflamável que entrava na torre para mais de 65 graus. À 1:05 da tarde, o líquido que entrava na torre começava a ferver e a se expandir, fazendo com que o nível dentro da torre aumentasse ainda mais. À 1:10, a torre começou a derramar líquido para a tubulação que saía do topo da torre. O líquido foi se acumulando nesta tubulação vertical e exercia grande pressão nas válvulas de descarga de emergência, a 45 metros abaixo. À 1:14 da tarde, as 3 válvulas de emergência se abriram e líquido começou a inundar o tambor de purga do outro lado da unidade de isomeração. Algum líquido derramou do tambor de purga para um esgoto de processo, mas o alarme de nível alto no tambor de purga não disparou. O tambor se encheu completamente e uma pessoa que passava viu uma erupção tipo geyser no topo da chaminé do tambor de purga. A erupção durou cerca de 1 minuto. O líquido caiu no solo, criando uma grande nuvem inflamável de vapor. Este modelo prevê como a nuvem de vapor se expandiu pela área apenas 1 minuto depois do início da liberação do gás pela chaminé. À 1:20 da tarde, a nuvem se incendiou, causando uma série de explosões. A CSB acredita que a nuvem de vapor provavelmente foi incendiada por uma caminhonete a diesel estacionada a 7,5 metros do tambor de purga. A próxima simulação computadorizada demonstra como se prevê que a onda de pressão e de explosões tenha se movido depois que a nuvem foi incendiada. A onda de pressão de explosões se acelera na medida em que ela se move para a unidade de isômero, causando destruição maciça e mais incêndios. Esta é a área onde 2 trailers foram destruídos, ferindo fatalmente 50 operários de contratadas. Este videotape,
feito pela emissora de Houston, a KHOU, mostra a unidade de isômero enquanto incêndios continuam a se propagar depois da explosão. Podemos ver a chaminé de purga ainda lançando chamas enquanto hidrocarbonetos são liberados. Vários veículos foram incendiados e queimaram completamente. Mais de 50 grandes tanques de armazenamento foram danificados. Os bombeiros lutaram para resgatar os feridos e localizar desaparecidos. A investigação da CSB para determinar as causas raiz da tragédia foi iniciada no dia seguinte.